Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos começar a primeira aula sobre sujeito e predicado. Então, continue aí, não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e vamos para a aula. Bem, sujeito e predicado. Como a gente viu nas aulas anteriores, nas lives anteriores, nós temos dois tipos de análises. Nós temos a análise morfológica, que analisa cada palavra de forma isolada, e nós temos a análise sintática, que analisa cada palavra no conjunto onde ela está empregada. E o foco de hoje é trabalhar com análise sintática. Então, nós vamos trabalhar hoje com análise sintática. E qual será o tema da nossa aula de hoje? A aula de hoje nós falaremos sobre oração. Existem alguns itens, alguns termos nas orações que a gente vai estudar ao decorrer das próximas lives. A oração, ela é uma frase que se organiza ao redor de um verbo, tá? Então, se eu tenho uma frase com base em um verbo, o verbo é o centro dessa frase, então eu tenho uma oração, ok? E a oração é dividida em três partes. Nós temos aí os termos essenciais da oração, tá? Que a gente vai estudar hoje nessa live. A live de hoje nós falaremos sobre os termos essenciais. As orações também têm os termos integrantes e os termos acessórios. Hoje nós falaremos sobre os termos essenciais, tá bom? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui no chat para a gente responder as suas questões. Muito bem. Quais são os termos essenciais? A oração é dividida em duas partes. Nós temos aí o verbo, que é o centro da oração. Então, o verbo é a parte mais importante. É o verbo que vai dizer tudo para a gente, tudo. Tudo sobre o sujeito e o que é o predicado. Então, em cima do verbo, nós temos o sujeito e nós temos o predicado. Tá? Então, termos essenciais são aquilo que não pode faltar numa oração. Sem isso, galera, a gente não teria uma oração, tá? E essa oração é em cima do verbo, não pode esquecer isso. A partir de hoje, a parte mais importante de uma oração que você deve ver é o verbo, tá? Então vamos para a primeira parte. Vamos trabalhar agora sobre sujeito. O que seria sujeito? Bem, sujeito é todo aquele que pratica ação ou recebe uma característica. Então, se eu tenho alguém praticando uma ação, ou se eu tenho alguém recebendo uma característica naquela oração, eu chamo de sujeito, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos para a gente trabalhar o que é sujeito predicado. Para a gente entender o que é sujeito. Por exemplo, aqui nessa primeira oração nós temos muitos atletas. Olha aí, travou a língua agora. Muitos atletas brasileiros treinam na Europa. A gente tem um verbo aqui que indica a ação dos atletas, né? Então, quem treina na Europa? Quem está praticando a ação de treinar? Muitos atletas brasileiros. Então, nós temos aqui o nosso sujeito. Os alunos do sétimo ano são inteligentes. Quem está recebendo uma característica? Quem são inteligentes, vamos dizer assim, né? Quem é inteligente? Os alunos do sétimo ano. Então, nós temos aqui o sujeito. Então, o sujeito é aquele que pratica ação ou recebe uma característica. Entendeu? Tudo bem? Muito bem. Agora a gente precisa saber o seguinte. Como nós conseguimos encontrar o sujeito? Como a gente consegue encontrar o sujeito? Simples. Você só faz a perguntinha, quem fez isso ou quem fez aquilo. É fácil, você encontra o verbo, a gente viu agorinha, a gente viu ainda há pouco que o verbo é a parte mais importante da oração. Então, você vai encontrar o verbo e vai perguntar quem para o verbo. Por exemplo, naquela oração que nós vimos. Muitos atletas brasileiros treinam na Europa. Aí você encontra o verbo que é treinam. Quem treina na Europa? A resposta nos indica o sujeito. O sujeito é muitos atletas brasileiros, ok? E a gente tem a segunda oração. Os alunos do sétimo ano são inteligentes. Encontrando o verbo,
que a gente já viu, o verbo é a parte mais importante da oração, a gente tem a resposta, os alunos do sétimo ano. Então, para você não esquecer, você deve perguntar quem para o verbo. Se a resposta na oração estiver antes do verbo, não pode esquecer isso, tá? A resposta tem que estar antes do verbo. Ah, professor, mas se tiver depois? Olha, provavelmente não será o sujeito, tá? Mas tome cuidado, porque nós temos as orações indiretas, de forma indireta. O predicado vem primeiro e depois o sujeito, tá? Mas o mais comum é quando o predicado vem primeiro. Então, quando você pergunta quem para o verbo e a resposta vem antes do verbo, nós temos o sujeito. Não pode esquecer isso, não pode. Professor, mas como se divide o sujeito? Simples. O sujeito se divide em três grandes partes. Nós temos o sujeito que aparece, nós temos o sujeito que não aparece e também nós temos o sujeito que não existe. Então a gente tem esses três grandes grupos aí de sujeito. O primeiro grupo, o sujeito que aparece na oração, você consegue ver na oração, eu chamo de sujeito simples e composto. Um outro grupo, geral, quando você não consegue identificar na oração, você não consegue ver na oração, eu chamo de sujeito indeterminado, sujeito desinencial, tá? E tem um tipo de oração que é a oração onde que o sujeito não existe. Você deve se perguntar assim, mas se ele não existe, ele nem deveria entrar na classificação, né? Mas a língua portuguesa também deu uma funçãozinha para este sujeito que não existe. Uma dica importante para você agora, uma dica importantíssima. A partir de agora, só vai ser escrito como resposta, só vai ser analisado como resposta se tiver escrito, tá? Na análise sintática tem que estar escrito a resposta para você colocar aí na sua análise. Porque se não tiver escrito, você não deve colocar na sua análise, tá? Porque aqui a gente não está trabalhando com interpretação de texto, é análise sintática, é a palavra no grupo, tá bom? Então, são esses três grandes grupos aí na língua portuguesa. Mas, professor, quem pode ser o sujeito? Quem pode ser o sujeito na língua portuguesa? Tá? Lembra aquele grupo que aparece? Então, a gente... Foi mal, galera. Vamos lá. Quem pode ser o sujeito naquele grande grupo que aparece? Primeiro, a gente pode ter aí os substantivos. A gente pode ter os substantivos nesse grupo. A gente pode ter os numerais, os pronomes, as orações subordinadas e as palavras substantivadas. Vamos ver aqui. Eu não vou falar hoje sobre orações subordinadas, tá? Porque não é objetivo agora, a gente vai trabalhar numa outra live sobre orações subordinadas. Só para finalizar essa questão de orações subordinadas, orações subordinadas são aquelas orações que funcionam como sujeito, tá bom? Orações subordinadas são orações que funcionam como sujeito, isso mesmo. E aí nós temos um exemplo aqui para você dar uma olhada sobre as palavras que podem desempenhar o papel de sujeito. Lembrando que na análise sintática o que está escrito é o que deve ser analisado, não pode esquecer disso, tá bom? Bem, eu coloquei aqui 4 frases para você entender, naquela página que a gente passou agora, o que pode ser sujeito. Primeiro, o numeral. O numeral pode desenvolver um papel de sujeito. Por exemplo, aqui na letra A, eu tenho um é pouco. Lembra aquela perguntinha sobre como encontrar sujeito? Então, só achar o verbo, que é o verbo ser conjugado aí na terceira pessoa. É pouco. Quem é pouco? Um. Então, esse numeral aí desenvolve o papel de sujeito, tá bom? Um pronome também pode ser, ou um pronome pode ter um papel de sujeito, desempenhar a função de sujeito. Por exemplo, aqui, eles compraram chocolate. Quem comprou o chocolate? Eles, o pronome eles, então aí desempenha ou tem a função de sujeito, tá bom? E nós temos aí a letra C. Amar é necessário. Amar aí, ele tem um papel de substantivo, tá? Mas, professor, amar é verbo. Sim, amar é verbo.
Mas quando eu coloco esse verbo não conjugado, lembre o seguinte, ó, o verbo não pode estar conjugado para ter o valor de substantivo, tá? O verbo não conjugado não pode ter o valor de verbo ali. Porque se ele for conjugado, aí ele teria o papel de verbo de verdade, tá? Porque ali eu posso colocar o seguinte, posso substituir amar é necessário por o amor é necessário. Então, para não precisar colocar o amor é necessário, eu peguei um verbo e coloquei como valor do substantivo, tá? Então, amar é necessário, quem é necessário? Amar. Nós temos aí o verbo com o valor do substantivo. João e Maria entraram na floresta. João e Maria tem valor de substantivo, substantivos próprios. Você pode ver também no vídeo anterior, na live anterior, nós falamos sobre substantivos. Assista lá, veja um pouquinho sobre substantivos, como eles se classificam, como eles se organizam, tá bom? Agora nós vamos entrar de forma mais definitiva, mais aprofundada sobre os tipos de sujeito, tá bom? A gente vai entrar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Vamos lá. Primeiro, lembra a gente falou que temos 3 grandes grupos, aqueles sujeitos que aparecem, sujeitos que não aparecem e aqueles que não existem. Sobre os sujeitos que aparecem, nós temos 2, sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples, o que seria sujeito simples? Sujeito simples é aquele sujeito que apresenta somente um núcleo, ou seja, é um termo que está praticando a ação, tá bom? Por exemplo, ali na letra A, ninguém é perfeito. Quem é perfeito? Ninguém. Nós temos o núcleo aí, ninguém, tá? A palavra ninguém praticando não, desculpa. Essa palavra ninguém está recebendo uma característica, né? Recebendo uma característica. Essa palavra aí, essa frase, eu tive, em algumas questões com os meus alunos, eu tive bastante dificuldade, porque os alunos pensam que a palavra ninguém quer dizer que não existe, e aí eles colocam como um outro sujeito que não aparece. Mas ninguém é um pronome indefinido, ele vale como sujeito, tá? Pronome, lembra que eu falei? Um pronome vale como sujeito? A partir de hoje, análise sintática, você tem que ver. Se aparece, a gente vai responder. Se não aparece, a gente não vai responder. Lembre-se disso, tá? Então, quando eu pergunto o seguinte, quem é perfeito? Tem resposta? Tem resposta, que é o ninguém, tá? Na letra B, José Antônio ficou em casa. Quem ficou em casa? José Antônio. Então, nós temos aí um sujeito que aparece. Aí você deve falar o seguinte, mas professor, José Antônio são 2 palavras, né, professor? Então, são 2 núcleos. Não, nós temos um único núcleo aqui, que é um substantivo, o nome de uma pessoa, tá? A gente teve aí um imperador com mais de 50 nomes. E se eu colocasse esses 50 nomes aqui, ainda seria um único núcleo. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa só. De uma única pessoa, né? Fica melhor assim. É o nome de uma única pessoa. Então, como é uma única pessoa participando da ação, é um único nome, um substantivo composto, né? Um substantivo que representa uma pessoa, eu só tenho um núcleo, tá? Não pode esquecer isso. Não confunda quantidade de palavras que pratica ação com quantidade de núcleos. Nós temos aqui 2 palavras que definem uma só pessoa. É como se eu colocasse o seu nome inteiro aqui, o sobrenome, todos os sobrenomes. Por exemplo, eu poderia dizer Patrícia Joaquina ficou em casa. Ou Patrícia Joaquina Pereira da Silva ficou em casa. É uma única pessoa praticando a única ação. Tá? E nós temos outra aqui, ó. Eles passearam no parque. Quem passeou no parque? Eles. Então, se aparece, nós temos o único pronome praticando a ação, sujeito simples. Tudo bem? Então, para não esquecer, sujeito simples é quando um núcleo pratica a ação ou este núcleo recebe a característica. E a gente tem um outro tipo agora, que é o substantivo composto. Substantivo composto, galera, nada mais do que 2 ou mais núcleos praticando a mesma ação, tá? Tem que praticar a mesma ação, não se esqueça, a mesma, tá bom?
Por quê? Porque tem que ser a mesma. Porque aí se fosse ações diferentes, nós teríamos orações diferentes, tá? Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó, bois andavam misturados e vacas e bezerros estavam parados. São duas orações diferentes, dois núcleos praticando ações diferentes. Então não posso. Para ser sujeito composto, esses dois ou mais núcleos têm que praticar a mesma ação, a mesma, tá? Então nessa oração nós temos aqui, ó, bois, vacas e bezerros andavam misturados. Eu tenho três núcleos praticando a mesma ação. Porque eu posso transformar essa oração em três. Eu posso dizer o seguinte, ó, bois andavam misturados, vacas andavam misturados e bezerros andavam misturados. Tudo bem? O que é sujeito composto? 3, 2, opa, 3, 2, 1 é contagem regressiva. Dois ou mais núcleos praticando a mesma ação. Não pode esquecer disso, tá bom? E a letra B? Você e eu formamos uma dupla perfeita. Quem forma uma dupla perfeita? Oh, calma aí. Quem forma uma dupla perfeita? Duas respostas eu tenho aqui. Você, vírgula, eu. Então, nós temos aqui dois núcleos praticando a mesma ação. Tá? Praticando a mesma ação. Tudo bem? O que é sujeito composto? São dois ou mais núcleos praticando a mesma ação. Bem, agora nós vamos para o segundo grande grupo, aquele grupo que não aparece na oração, tá? A gente já viu agora aqueles que aparecem, começaremos aquele grupo que não aparece. Mas para você entender o tipo de sujeito que não aparece na oração, você precisa entender sobre as pessoas do discurso. Por quê? Porque a partir de hoje, a partir deste assunto, você precisa ter uma base teórica para entender isso, tá? Então a gente vai tentar trabalhar com uma base teórica sobre pessoas no discurso. Só para a gente finalizar, o sujeito que não aparece, a gente coloca em dois grandes grupos. O sujeito que não aparece, em que o verbo está conjugado na primeira pessoa, eu chamo de sujeito desinencial. E nós temos um outro grande grupo, o sujeito que não aparece, você não consegue ler lá na oração, mas o verbo está conjugado na terceira pessoa do discurso. E aí eu chamo de sujeito indeterminado. Vamos trabalhar um pouquinho o seguinte, ó. Nós temos aqui os verbos. Na verdade, o verbo, né? Nós temos aqui o verbo amar. Vamos ver aqui o verbo amar. Se você olhar aí, eu coloquei a conjugação do verbo amar. Quando você olha a conjugação do verbo amar, você entende sobre as pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso é aquela que fala. Então, o eu e o nós que falamos. Então, é a primeira pessoa do discurso, singular ou plural. E aí nós temos a segunda pessoa do discurso, é aquela que ouve. Então, é aquela que vai estar recebendo a informação. Eu tenho aí o tu e o vós, tá? E nós temos a terceira pessoa, com quem se fala, ou de quem se fala, né? O assunto da mensagem. Nós temos aí o ele e eles, que são a terceira pessoa. Então, para você entender aí, eu coloquei as pessoas do discurso. Nosso foco nessas duas aulas, ou nesses dois conteúdos sobre sujeito que não aparece, você precisa saber o que é a primeira pessoa do discurso, que é o eu e o nós, tá? E a terceira pessoa, que é ele e eles. Lembre-se o seguinte, que esse conteúdo, olha aí, esse conteúdo tem que estar relacionado ao verbo, tá? Então o verbo é o foco, o verbo é o nosso foco, tá bom? Vamos lá. Nós temos agora sujeito desinencial. Pessoal, sujeito desinencial é quando o sujeito não aparece, não pode esquecer isso, né? O sujeito não aparece, não está escrito, por favor, não está escrito. Se eu perguntar quem para a oração, para o verbo, e não tiver resposta, cuidado, tá? Pode ser desinencial ou indeterminado. Por exemplo, aqui, ó. Compramos uma casa nova. Quem comprou uma casa nova? Aparece a resposta se você perguntar ali. Se você perguntar agora para o verbo compramos uma casa nova, quem comprou uma casa nova? Tem resposta?
Não tem. E aí, se não tem resposta, você vai para a conjugação verbal. E a conjugação verbal está na primeira pessoa do plural. Então se está na primeira pessoa do plural e não aparece, sujeito desinencial, tá? Letra B. Acreditei nessa conversa mole. Quem acreditou na conversa mole? Aparece a resposta, você consegue ver aí no cantinho a resposta? Não. Então, se não aparece a resposta, você vai... pode ser duas coisas, se não aparece a resposta. Beleza. Vamos ver agora com a pessoa que está conjugado o verbo. Está na primeira pessoa do singular. Se está na primeira pessoa do singular, sujeito desinencial. Tá bom? Tudo bem? O que é sujeito desinencial? É quando o sujeito não aparece na resposta, mas o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Galera, esse assunto é muito fácil, tá? Aqui eu trouxe uma dica para você entender essa questão. Seguinte, ó, eu tenho um texto aqui da Priscila Santos que diz o seguinte: janelas são molduras dos acontecimentos, testemunham o tempo e a vida que corre por fora e por dentro. Aqui nós temos uma exceção naquela regrinha que eu acabei de dizer. Por que, professor? Simples, ó. Janelas são molduras do acontecimento, ou dos acontecimentos. Testemunham o tempo e a vida. Quem testemunha, desculpa, quem testemunha o tempo e a vida, galera? As janelas. Olha aí, as janelas aparecendo. Se as janelas apareceu no texto anterior, numa questão anterior, numa frase, numa oração anterior, eu não preciso repetir a palavra janela, tá? O que eu faço? Eu escondo isso, oculto, eu deixo escondidinho, tá? Mesmo que o verbo esteja na terceira pessoa, como a gente pode ver aqui, eles testemunham. Eles quem? As janelas, olha lá, janelas. Então pode acontecer em um texto, se já foi dito um elemento, eu posso colocar uma elipse que fala, né? Eu posso esconder, deixar implícito a palavra janela. Então, aí nós temos o sujeito, ainda continuamos ter, olha, ainda temos aí o sujeito desinencial, beleza? Qualquer dúvida, esse vídeo vai estar no meu canal, você pode voltar a essa parte e assistir de novo, tá bom? E uma dica para você, até o final da publicação desse vídeo, ou dessa live, vou deixar o material de apoio na descrição, tá? Você pode baixar lá esse material de apoio e ter no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, onde você for assistir esse vídeo, tá bom? Beleza, eu gosto de deixar material de apoio para meus alunos. Show! Agora nós temos um outro tipo, tá? É aquele que não aparece, mas o verbo está conjugado na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Quando o verbo está conjugado na terceira pessoa e o sujeito não aparece, não pode esquecer isso, tá? O sujeito não aparece. Se você perguntar o seguinte, ó, disseram que você está vindo. Quem disse? Quem disse que você está vindo? Não aparece a resposta. Se não aparece a resposta, mas o verbo está conjugado na terceira pessoa, eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Lembra o seguinte, ó, a resposta tem que estar escrita, não pode esquecer isso. A resposta tem que estar escrita, tá? Então, se eu perguntar o seguinte, disseram que você está vindo. Quem disse? Não tenho resposta. Se não tem resposta, aí você vai para conjugação verbal. Você vai para a pessoa que está conjugado. Está na terceira pessoa. Pronto, sujeito indeterminado. Moleza. Uma outra dica. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa e a partícula ser, como a gente pode ver ali na letra B, precisa ser, eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser, sujeito indeterminado. Moleza, né, galera? Este assunto é muito fácil, muito fácil mesmo. Mas eu tenho uma dica para você, uma dica importantíssima, tá? A dica é o seguinte: os sujeitos construídos por pronomes devem ser classificados como sujeito simples ou composto.
Se os pronomes, galera, aparecem, eu devo considerar como sujeito simples ou composto, tá? Porque os pronomes aparecem. Ninguém, por exemplo, ninguém é perfeito. Quem é perfeito? Ninguém. Aparece a resposta. Alguém quebrou o vidro da escola. Quem quebrou o vidro da escola? Alguém. Então a resposta está ali escrita. Eles viajaram para os Estados Unidos. Quem viajou para os Estados Unidos? Eles. Perceba que é o seguinte, na oração anterior, disseram, como está escrito mesmo? Vamos lá, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Seguinte, ó, como está escrito nessa oração? Disseram, vamos lá? Disseram que você está vindo. Quem disse? Aparece a resposta eles? Não aparece. Se não aparece, sujeito indeterminado. Mas quando você olha aqui, eles viajaram para os Estados Unidos. Quando você olha, eles viajaram para os Estados Unidos e pergunta quem viajou para os Estados Unidos, você tem resposta. Você tem resposta. Então, nós temos um sujeito simples, tá? Não pode, galera, não pode confundir. Eu vejo em algumas questões, alguns alunos confundindo essa questão de sujeito simples e sujeito indeterminado, sujeito composto, sujeito indeterminado. Os pronomes têm valor de sujeito, tá? Os pronomes, não se esqueça disso, os pronomes. Vamos lá. Agora, iremos para o último tipo. A última classificação, o último grande grupo aí do sujeito. Aqueles sujeitos que não existem. Aqueles não, que é um único só, né? Aquele sujeito que não existe. Se o sujeito não existe, eu vou classificá-lo como sujeito inexistente, ou também alguns livros serão considerados como oração sem sujeito. Depende aí da questão que você vai trabalhar, tá bom? Professor, mas quando que acontece o sujeito inexistente? Em dois momentos. Dois momentos. Primeiro momento com os verbos impessoais. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são verbos impessoais. E também acontece sujeito inexistente em fenômenos da natureza. Quando eu tenho verbos impessoais e fenômenos da natureza, eu tenho aqui sujeito inexistente. Vamos entender mais profundo, ou de forma mais aprofundada, o que é isso? Bem, verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito. Você faz a pergunta para o verbo, você não tem resposta de quem está praticando a ação. E os verbos estão conjugados na terceira pessoa do singular, não pode esquecer isso, tá? E fenômenos da natureza, não precisa nem explicar, né, galera? Fenômenos da natureza vocês devem saber aí. Por exemplo, são aqueles verbos que indicam um fenômeno da natureza. Um fenômeno atmosférico, por exemplo. Uma dica, uma pausa aqui rapidinho, uma pausa rapidinho. Pessoal, não confundam verbos que indicam o fenômeno da natureza com os próprios fenômenos, tá? Eu posso dizer o seguinte, vamos trabalhar aqui um pouco mais detalhado para você não esquecer, tá? Eu trouxe algumas coisinhas aqui. Primeiro, vamos trabalhar com os verbos impessoais. Então, são os verbos que você não consegue encontrar o sujeito, não consegue saber quem é, e ele está na terceira pessoa do singular. Sempre terceira pessoa do singular. O verbo haver, por exemplo. O verbo haver, nessa oração, há, olha o verbo haver aí, ó, há inúmeras razões para eu estar chateada com você. Então, o verbo haver está conjugado na terceira pessoa do singular, eu não consigo identificar quem está praticando a ação. Não pode esquecer isso. O verbo fazer também, quando o verbo fazer indicar tempo, ele também se torna impessoal. Por exemplo, ó, faz 5 anos que não vejo minha irmã. Faz o quê? Quem faz? Tá? Não tem resposta. Então, o verbo fazer aí, quando indicar tempo, não se esqueça, o verbo fazer, quando indicar tempo, ele é sujeito inexistente. E não se esqueça, quando o verbo fazer indicar tempo, ele sempre tem que estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Quase que confundo aqui, ó, quase que confundo. Muito bem. E os verbos fenômenos que indicam o fenômeno da natureza. Isso aqui eu preciso deixar bem claro. Seguinte, ó.
Vamos lá, presta atenção aqui, ó, chega mais perto de você. O verbo que indica fenômeno da natureza, ele vai indicar sujeito inexistente, tudo bem? Só que eu não posso considerar o fenômeno como sujeito inexistente. Como assim, professor? Por exemplo, se eu disser que a chuva caiu em São Paulo. Quem caiu em São Paulo? A chuva. O sujeito aparece? Aparece. Desculpa. Que quando eu pergunto, a chuva caiu em São Paulo, e eu tenho a resposta, a chuva, então eu tenho o sujeito simples, tá? Mas quando eu digo o seguinte, choveu em São Paulo, quem choveu? Tem resposta? Ah, você vai dizer a chuva. Mas nessa oração está escrito chuva? Choveu em São Paulo. Tem resposta? Não tem. Então o verbo indica fenômeno da natureza. Choveu, amanheceu, anoiteceu, nevou, escureceu. Tudo bem, galera? Então, verbos que indicam fenômeno da natureza, eu chamo de sujeito inexistente. E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.